Bom, é claro que todo mundo lembra da teoria de Dalton, fala que é o modelo bola de bilhar, mas tem coisas que são mais importantes da gente saber também. Nós podemos explicar, nós não. O Dalton conseguiu explicar algumas leis que já eram conhecidas antes dele criar esse modelo aí, bola de bilhar, né, que é chamado de leis ponderais. Igor, eu nunca sei o que é lei ponderal. Todas aquelas leis que envolvem relação de massa são chamadas de leis ponderais, porque na época os cientistas eles possuíam instrumentos muito modernos que eram conhecidos como balanças. E aí eles utilizavam essas balanças para verificar o que estava acontecendo em relação às reações químicas. Né? Segundo, então, o Dalton, né, ele conseguiu validar, o modelo atômico de Dalton consegue validar a lei de Lavoisier, que é conhecida também como lei de conservação da massa ou lei da conservação da matéria. É importante lembrar que a lei de Lavoisier só serve para um sistema que é chamado de sistema fechado. Lembrando que nós temos três tipos de sistema. Nós temos o sistema aberto, que é aquele que consegue trocar tanto matéria quanto energia com o ambiente. Nós temos o sistema fechado, que é esse que consegue trocar energia, mas não troca matéria com o ambiente. E também nós temos o sistema que é isolado, que não troca muito menos energia e também matéria. Mas o que é o sistema especificamente? Sistema é tudo aquilo que um cientista faz medidas, faz experimentos e tira conclusão. Tudo aquilo que está em volta do sistema, do seu foco de estudo, é chamado de ambiente ou meio ambiente, beleza? Então tá aí. Bom, num sistema fechado, o Lavoisier, né, ele conseguiu perceber que a matéria conservava, né? Você tinha uma conservação da verdade da matéria, da massa, antes e depois da reação química. Então tem aquela frase célebre que dizem que nem ele falou, mas enfim, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, foi validado pelo modelo atômico de Dalton, pelo modelo bola de bilhar. Porque se numa reação química eu não posso destruir nem formar o átomo, tudo que eu tenho antes eu tenho depois. Só tenho de maneiras aí em relação à organização diferentes. Numa reação química, então, por exemplo, ó, carbono reage com oxigênio formando CO2. Eu posso ter 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, que num sistema fechado dá como produto um total de 11 gramas de CO2, que é o somatório. Temos outra lei ponderal, que é a lei de Proust, a lei das proporções fixas ou constantes, que eu gosto de falar que é a lei da palmeirinha, porque nas receitas aí, culinárias a gente usa basicamente essa ideia das proporções. Olha lá, numa reação química, 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio dão 11 gramas de CO2. Mas e se eu quiser dobrar a receita? Então dobra. Olha lá, se eu dobrar aqui, então eu vou ter 6 gramas de carbono, mas se eu dobrar uma, eu tenho que dobrar todo mundo. 16 gramas do oxigênio e vou ter 22 gramas aqui do CO2. Então perceba, se eu estiver olhando as reações químicas de cima para baixo, na vertical, eu estou olhando a lei de Proust. Né? Se eu estiver olhando numa mesma linha aqui na horizontal, eu estou olhando Lavoisier. Né? Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo que eu tenho antes eu tenho depois. Então, no Proust, eu tenho a proporção de cima para baixo. Esse é o nosso modelo atômico de Dalton. Modelo atômico de Dalton, então conhecido como modelo bola de bilhar, são esferas indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis.